de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Vamos lá para 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmo? A resposta: algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignas de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Realmente, né, Djalma, tem vento, tem tudo, tem essas coisas. A gente sabe que muitos deles tiram a sua inspiração do mundo espiritual, talvez em desdobramento, vê, né, e quando volta, eita, eu tive uma ideia, né, Djalma? Não é assim? É desse jeito, né? Ele pergunta, essas ideias são de sua natureza íntima? Ele responde, algumas vezes, porque nós somos espíritos, né? O meu espírito, ele tem ideias, ele raciocina, ele tem as ideias, né? Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas, frequentemente, elas lhe são sugeridas por outros espíritos. Eu estava lendo outro dia que Charles Singer, o autor da máquina Singer, ele estava bolando justamente a máquina de costura, né? Mas não sabia como fazer passar a linha através da agulha. Como fazer para a linha passar no processo. Ele conta que teve um sonho. Ele sonhou que estava numa caça, numa floresta, e foi pego pela uma tribo de pigmeus, que pegaram ele e levaram para a tribo. E na tribo tinha uma panela enorme no fogo. E ele estava dentro dessa panela. Aí, o chefe da tribo, com uma lança na mão, pegado na mão, chega junto dele, se aproxima dele e diz assim, se você não resolver isso imediatamente, não vai ficar bom para você. Com a lança na mão. Aí ele foi vendo na ponta da lança, que era uma seta de metal, um buraco, como nessa régua, um buraco. Quando ele olhou no buraco na lança, ele imediatamente teve a ideia de furar a agulha, de fazer um buraco na agulha. Aí ele acordou. Aí é aí que ele conclui, né, a invenção da linha que passou pela agulha para entrar no tecido e costurar. Foi através de um sonho. Ele não teve, assim, não se lembrou, mas foi mostrada a ele espiritualmente, né, para essa ideia. Mas ela pode vir através, sem ser por sonho, ela pode vir de uma ideia, né, de uma ideia que nos chega de N formas de inspiração. E tem situações, né, Djalma, que a gente está sem saber resolver, e depois a gente senta num canto, fica pensando, de repente chega aquela ideia. Aí a pessoa fica, mas rapaz, por que é que eu não pensei nisso antes? Ó, achei a solução. Achei a solução, né, Djalma? Desse jeito. Desse jeito. Mas será que achou ou mostraram a ele a solução? Pois é, né? A gente não vai botar para os outros, né? A gente acha, né? Tem uma carta de Einstein, está no livro Einstein, o Enigma da Matemática, de Huberto Roden. Dá até o ano em que o New York Times publicou essa carta, né? Einstein escreveu a um amigo dizendo que foi no cochilo que ele teve durante o estudo da teoria da relatividade, daquela fórmula, que ele quando acordou, acordou com aquilo na mente. Ele se deitava depois de um biombo assim, onde ele trabalhava, para ele descansar, porque era fadonho, estudava muito. E ele acordou com aquela ideia, né, da fórmula na cabeça, aquilo, e passou para o papel. Tudo leva, né? Tudo leva a crer que foi uma inspiração. Ele buscava aquilo e o mundo espiritual colabora, né? Inspira, intui. Vamos ver o que é que os espíritos têm uma nota aqui, né? Depois da resposta dos espíritos tem uma nota.
Se fosse útil que pudesses distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. É bem interessante essa observação, né? Eu acho que vem muito com aquela frase de William Shakespeare, né? Há mais mistério entre o céu e a terra do que pode imaginar a vã filosofia humana. Então, talvez esse seja um dos tais, né? A gente reclama porque não sabe das coisas, mas é porque deve ser bom para a gente. É por isso que fica bloqueado na nossa mente.